Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje diferente. Hoje eu não tenho evangelho, né? Eu vou gravar o evangelho acho que amanhã, mas a ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho com vocês sobre o somatório das experiências que eu tenho em função dos estudos que eu tenho e comentar especificamente sobre um livro que eu li há muitos anos atrás e que para mim eu acabei me dando conta de que ele baliza muitas coisas das minhas opiniões na minha vida e queria dividir isso aqui com vocês, tá? A respeito das causas emocionais das doenças. Tem uma autora americana, a Louise Hay, que eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, ó. É um livro muito interessante. Eu não sei nem que edição que tá, mas esse aqui é o livro que eu tenho há alguns anos já. Comprei alguns deles, dei para pessoas e tal, porque eu achei muito interessante a proposta desse livro. Que essa Louise Hay, ela tem uma história de vida incrível, né? Que ela descobriu em dado momento que ela estava com câncer. Ela morava nos Estados Unidos, ela havia acabado de se separar e por conta disso, nos Estados Unidos, se você não tiver um plano de saúde, você não é atendido. Lá não tem sistema único de saúde como aqui no Brasil, né? E no caso dela especialmente, como ela havia acabado de se separar, ela estava numa sinuca de bico, porque ela não conseguiria ser atendida, né? Então ela chegou até fazer os exames, mas ela não conseguiu fazer os procedimentos do câncer, né, de tratamento. E aí então diz a biografia dela que num dado momento ela foi para casa e falou: beleza, eu vou ter que resolver isso sozinha, eu vou ter que me curar. E aí então ela começa uma série de práticas e tal que ela disse por ter se curado do câncer, né? Aí eu também não fui pesquisar muito porque eu acho que a história é interessante por si só. Acredito que ela deve ter as provas e tal, né? Enfim, a gente deve questionar tudo o tempo inteiro. Mas a história dela é bem interessante. E ela, né, ela escreveu esse livro, escreveu uma série de outros livros, todos baseados nesse livro aqui, eu acho, né? Em função dessas histórias. E tudo orbita em torno dessa experiência que ela teve. E ela desenvolveu uma tese muito interessante, né, que trata desse livro, que ela fala da psicossomática, ou seja, que nós somos uma bola de energia, né, que é acionada pelas emoções, né, e essas emoções, obviamente, vai como tá, vamos chamar assim, essas energias de certa maneira que vai de um jeito ou de outro acabar alterando o nosso psicossoma, né? A nossa essência, vamos dizer assim, né? Isso vai desencadear doenças. E aí eu acho um ponto importante de colocar, né, nesse bate-papo aqui, né, nesse vídeo que eu estou colocando com vocês, das experiências e cruzar com outras informações de outros livros que eu li. E isso preciso deixar bem claro aqui, isso aqui é uma coisa puramente especulativa, né? Ela é resultado da minha opinião pessoal, então isso não leve isso como regra, mas enfim, questione o que você vai ouvir aqui. Eu não sou profissional de saúde, portanto também não tenho autoridade nenhuma para falar disso, mas enfim, eu sei muito bem e oriento que você deva sempre procurar profissionais de saúde, em todo caso, você deva procurar tratamentos assertivos, vamos dizer assim, né, com pessoas profissionais da área, porque isso é muito importante, né? Hoje em dia nós temos uma série de terapeutas de vários níveis e tipos e tal, enfim, e todos eles são muito importantes para todo mundo, né? De algum jeito. Mas o que acontece? Desde a minha infância eu sempre tive muita curiosidade por entender o mundo, né? Porque em função da infância que eu tive, que foi uma infância bem complicada, e depois disso, né, eu desenvolvi minha carreira artística toda
que foram 30 anos praticamente de carreira artística, porque eu estava tentando entender o mundo, porque num dado momento eu comecei a perceber que as pessoas elas interpretam papéis sociais, né? Isso já percebi desde criança, né? Que todo mundo fingia ser isso, fingia ser aquilo, e eu acabei entrando pro teatro e tal, e seguindo carreira artística no teatro por muitos anos. E eu tinha uma necessidade muito grande de entender a psique do ser humano, né? Até esses dias estava pensando, poxa, um dia de repente podia fazer um curso de psicologia, né? Para ver qual é. Enfim, né? Porque me interessa muito esses mecanismos, esses gatilhos emocionais, como é que eles funcionam e tal. E especialmente dentro do teatro especificamente, né? A gente estuda várias técnicas bem práticas mesmo de como que você aciona determinadas emoções, né? Como é que você busca essa emoção, como é que você coloca ela no palco. Então, a emoção, você precisa, você funciona como uma ferramenta. Então, você tem algumas técnicas que você pode usar para despertar essa emoção. E o engraçado é que não que isso seja necessário, mas em muitos artistas dramáticos, eles acabam sentindo muito o que a personagem que ele está trabalhando, que ele está desenvolvendo ali sente, né? É uma mescla muito forte. Então você acaba emprestando uma boa parte do tônus, do ator, da saúde, enfim. Não quero entrar nessa área artística aqui porque não vem ao caso. Mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, as emoções elas são acionadas através de gatilhos, que são essas técnicas. Então, por exemplo, se eu preciso de repente, sei lá, chorar numa determinada situação, obviamente eu vou lá, uso uma técnica que é um gatilho, e esse gatilho vai disparar uma outra coisa, não sei o que lá, e possivelmente, né, um corpo treinado, um cérebro treinado também, obviamente, pode gerar os resultados esperados. Isso é um viés. E o outro viés, né, que também eu acho que é importante, que vai corroborar aqui com a tese desse vídeo maluco, que desde muito pequeno eu sempre procurei livros que tivessem a ver com sinais fisiológicos de pessoas que identificam um determinado comportamento. E os indianos eles têm na cultura deles muitos livros e muitas coisas que mostram isso. Então, por exemplo, o que a pessoa mais vulgarmente conhece, por exemplo, é a quiromancia, por exemplo. Então você pega lá um ledor de mãos, ele olha lá para umas linhas da sua mão e beleza, ele tira umas conclusões lá, e na maioria das vezes ele acerta muita coisa da sua vida, né? Dizendo traços de personalidade, coisas, comportamentos que você tem e tal. Aí, por exemplo, a gente tem a auriculoterapia, que você tem, por exemplo, alguns meridianos que estão lá na tua orelha, você tem, e aí você acerta esses meridianos. E preciso fazer um adendo aqui, né? O que são esses meridianos? São linhas energéticas, né? Vamos chamar assim, que elas saem de alguns pontos do corpo e vão até outros, e elas equilibram a energia. Então, como esse corpo energético, vamos dizer assim, ele está sendo irrigado por esses meridianos. Então, essa energia sobe e desce pelo nosso corpo e tal. Então, quando você coloca uma agulha em um determinado lugar, ou você dispersa essa energia, ou você concentra essa energia. E aí, obviamente, a gente tem os resultados. Mas tem, por exemplo, outras terapias, né, como moxa, né, que acho que é moxa bustão, o nome, acho que é a moxa, que é o quê? Você faz uns cones lá de papel com cera e bota fogo, né, e aí esses pontos de calor, enfim, vão também estimular esses meridianos e por aí vai. Então você tem também uma outra derivação que seriam as massagens, porque de certa maneira uma pessoa que tem um corpo energético, né, quer dizer, a pessoa está ali mais ou menos profissional,
querendo ou não, ele toca em você, ele aciona certos músculos, tira nódulos, não sei o que lá. Só que a gente não pode esquecer que aquela pessoa, de um jeito ou de outro, quando você toca uma outra pessoa, você está transferindo para ela energia, entende? Então, por exemplo, imaginemos, tá? Que uma pessoa ela está com uma dor localizada porque está faltando energia anímica, energia naquele determinado músculo, naquele determinado órgão e não sei o que lá. E aí quando a pessoa então ela fricciona aquele lugar e manipula aquele lugar, obviamente aquilo acaba ganhando energia, né? E aí naturalmente isso talvez seja a solução, né? Para aquele músculo, né? Porque naturalmente quando ela faz aquela manipulação, né? O massagista faz a manipulação daquele lugar, naturalmente vai ter mais irrigação sanguínea, enfim, energética em todas as esferas. Então assim, eu sei que eu estou abrindo bastante, mas é só para vocês entenderem daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí, por exemplo, você pega os chineses, por exemplo, tem vários livros que eu tenho também, livro de como ler expressões faciais, né? Então, por exemplo, mais recentemente lá o pessoal do Corpo Explica, que também, né, aprofundou um método de pesquisadores, né, de psicólogos e médicos do século XX agora, onde eles conseguiram identificar que, por exemplo, a nossa... Como é que eu poderia dizer? O Valdo Vieira diria psicossoma, né? Mas assim, a nossa mente, né, a nossa essência, vamos dizer assim, o nosso espírito, né? Isso não é... O Corpo Explica diz que a nossa personalidade é o que molda o nosso corpo, né? E eu vou um pouquinho mais além, que seria o nosso espírito, quer dizer, esse espírito que ele recebe estímulos ou sofre estímulos de várias maneiras, ele acaba então, em função disso, oferecendo uma reação àquele estímulo, né? Seja dor, seja alegria, seja amor, seja paciência, seja o que for. Quando você reage a esse estímulo, naturalmente você está moldando a tua personalidade. E o Corpo Explica fala isso, né? E o Corpo Explica também fala, né, especialmente de um lance chamado poda neural, que a ciência já sabe muito bem o que é, que basicamente é o seguinte: se você tem um corpo de criança, onde você tem todas as possibilidades de aprendizado na fase de infância, e aí em função de você não usar determinadas coisas que você poderia fazer, com o passar do tempo, teu corpo acaba eliminando apesar dele ter na memória gravada aquele conhecimento, ele vai eliminando aquela coisa, então é mais aquela habilidade. E aí ele chama disso de poda neuronal, poda neural, que é quando esses neurônios eles vão sendo apagados, vamos dizer assim, algumas conexões são quebradas, e aí com isso você acaba perdendo a habilidade, vamos dizer assim, uma certa habilidade em algumas áreas. Então mais ou menos seria o seguinte: você pega uma criança, coloca que é uma massa amorfa, vamos chamar assim, né? Pode ser trabalhada de qualquer jeito. Aí você pega essa criança e coloca essa criança para estudar, sei lá, fazer ginástica olímpica desde os 2 anos de idade. Então o corpo dela, o cérebro dela vai se amoldar fisiologicamente para aquilo. Então vai crescer músculo, os neurônios vão criar conexões que vão permitir que esse corpo desenvolva plenamente aquela atividade. Enfim, e lá no futuro, talvez ele não seja um atleta medalhista, mas vai ser um atleta de excelentes resultados, porque ele fez muito tempo aquilo. Da mesma maneira, se você pegar uma criança desde pequenininha, começar a ensinar uma outra língua, ou música, enfim, não importa, ela vai aprender rapidamente. E em detrimento de outras habilidades que ela vai perder, né? Então, por exemplo, você não pode ter
vamos chamar, vamos dar um exemplo assim, um músico, ginasta, matemático, tudo, faz tudo maravilhosamente bem, entendeu? Lógico que não, ele sempre vai ser melhor ou pior numa coisa e outra, e isso é a normalidade, né? E aí, o que eu estou colocando nisso, né? Que de todas essas coisas que eu pesquiso, por exemplo, só para concluir uma coisa, por exemplo, o pessoal do Corpo Explica fala que, por exemplo, né, na tese do pessoal de lá, e isso já estão nos livros dos chineses, que falam sobre a leitura fisionômica do rosto, que, por exemplo, o nosso rosto, ele nem sempre é simétrico, e que essa simetria lá de esquerda e direita, um conversa com o pai, o outro lado conversa com a mãe, e em função dos traços de rosto, por exemplo, sobrancelha, se o olho é fundo, se é claro, se é escuro, se o lábio superior, se o tamanho desse osso, que, né, o frontal aqui, se é grande, se é pequeno, tamanho do queixo, posição de mordida, tamanho de dente, angulação, tudo, tamanho da orelha, ângulo, aberto, fechado, curvatura, desenho da testa, linhas, grades, enfim, tudo isso determina traços de personalidade do indivíduo, e esses ele estuda há milhares e milhares de anos. E aí posta todas essas possibilidades de que alguma coisa acontece no indivíduo que ele se manifesta daquele jeito. E aí o grande lance de tudo desse vídeo que eu estou fazendo para vocês é o seguinte: será que e isso é um negócio que eu me pergunto e até hoje não cheguei a conclusão nenhuma, será que antes da gente vir para cá, para esse planeta, a gente estava vivendo uma experiência em algum lugar, lembrando que nós somos seres em evolução. Então a gente estava em algum lugar e a gente precisava passar por essa experiência, tá? E aí não vou entrar nem vou abrir mais além disso, tá? Vamos ficar por aqui, eu não quero falar de mônada, nada disso, que é um outro papo, outro assunto. Mas vamos dizer que a gente fosse uma personalidade onde a gente fosse um ser completo, vamos chamar assim, né? Um indivíduo como a gente se vê aqui, e a gente veio de algum outro lugar e a gente sabia que ao entrar nesse espaço-tempo que é o planeta Terra, a gente precisasse aprender alguma coisa, e a gente já sabe que a gente precisa aprender, e qual o melhor jeito, e qual o valor do mérito, que quando você entra aqui você não lembra de nada, né? Na maioria dos casos você não lembra de absolutamente nada, e naturalmente quando você aprendeu uma coisa por si só, o mérito vai ser muito maior, entendeu? Porque ninguém te deu de presente, você foi lá e aprendeu sozinho, você chegou naquela conclusão e aprendeu, então o mérito é seu máximo, porque você chegou na conclusão por você mesmo, foi um desenvolvimento seu, pura e simplesmente seu. E aí, voltando no questionamento, é o seguinte: será que o espírito, quando entra aqui, ele já sabe disso, e aí a gente vem para essa experiência porque existem uma cúpula maravilhosa que organizou tudo para você, ou a gente é uma bola de energia, entende? E a gente, por mais que a gente queira escolher alguma coisa, a gente está, vamos dizer assim, restrito, o nosso leque de escolhas, ele está restrito em função da nossa vibração. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Eu, por exemplo, nasci numa família, e aí naquela família ela me criou condições específicas para me estimular e me desafiar para ter certos aprendizados. Por quê? Porque aquela família ela tem uma vibração interna, vamos chamar assim, né? O organismo família, ela tem uma vibração, seja de medo, de respeito, de força, de paz, de briga, de desavença, sei lá o que. E aí, como eu estou vibrando algo parecido com aquilo, de algum jeito, correlato com aquilo, não a mesma vibração, mas vibrações correlatas.
Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, será que se eu preciso desenvolver a coragem? Beleza. Será que se eu nascer numa família onde existam muitos desafios, será que ali naquele lugar não seria o melhor lugar para eu desenvolver a coragem? Será que não seria isso? Né? Então, a gente precisa... aí eu fico pensando sobre isso. Então, por exemplo, às vezes a gente fica tentando achar fórmulas para compreender e justificar o nosso pensamento hoje. Mas a gente não se dá conta, às vezes, que talvez a gente seja pura e simplesmente energia vibrante. E essa energia vibrante, ela recebe os estímulos do meio. E essa energia vibrante, ela se amolda em função desses estímulos, que também são energia. Então vamos dizer da seguinte maneira: eu sou, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, preciso desenvolver a coragem. Então, eu basicamente poderia nascer, um exemplo só, numa família bem, com uma série de dificuldades, onde eu tenho que me colocar no mundo, entendeu? Para poder ajudar minha família, para poder desenvolver coisas, para poder, enfim. Então, naturalmente, eu vou receber esses estímulos de desafio o tempo inteiro, e isso, de certa maneira, vai me moldar para eu vencer. Entende? Então, nesse aspecto, o que eu acho que pode acontecer? Esse estímulo externo, ele vai também, ele tá consonante, de certa maneira, ou correlato com a energia que a gente vibra. E aí isso tem tudo a ver, por exemplo, com esse livro aqui da Louise Hay. Porque ela fala que tudo é psicossomático. Mas aí é interessante desse livro que é o seguinte: a medicina hoje, ela enxerga a doença como o fato em si, né? E o sintoma como resultado, né, do problema que você tá vivendo. Então a medicina, você chega lá no médico, ele fala assim: beleza, o que você está sentindo? Isso e aquilo. Tá bom, então você está com tal coisa. Ou seja, olha para o sintoma para chegar no fato. A lógica da somática é praticamente inverso a isso. Então, por exemplo, o que a gente vê para a somática, o que acontece? A doença é tal, né? E o sintoma para a somática seria a doença em si. Então, por exemplo, você está com, por exemplo, resfriado, né? Você está com resfriado. Por que você está com resfriado? Porque, de certa maneira, você está sendo contrariado e não está conseguindo absorver determinada situação. Então, o que você teria que fazer? Né? Aí tem diferença do resfriado e da gripe. Então, por exemplo, então o que você teria que fazer? Você teria que, vamos dizer assim, tomar cuidado e, de certa maneira, refletir sobre aquele evento que aconteceu naquela semana na tua vida. E aí, quando você tenta assimilar o mais rápido possível, então, naturalmente, você se recuperaria do resfriado. Então, para a somática, a doença ela já está manifesta na energética, no emocional. Eu, por exemplo, há uns meses atrás, eu fiz uma operação na garganta. E eu estava com um pequeno pólipo na garganta, era uma coisa normal, uma verruguinha normal. E assim, e aí eu comecei a analisar o que é que tinha acontecido comigo.
há um ano e meio atrás eu tive uma frustração muito grande com uma pessoa, fiquei com muita raiva dessa pessoa, mas eu não consegui falar o que eu queria para aquela pessoa. Eu calei. E esse nó na garganta se manifestou como um pólipo. Então, esse também seria um outro exemplo. Qual que é a doença em si? A doença, na verdade, é eu não ter falado. Quando eu não manifestei essa raiva, eu não manifestei essa que eu vociferei, que eu gritei, que eu fiquei, sabe, que eu xinguei a pessoa, devia ter xingado a pessoa, devia ter. E eu não quis fazer isso. Então o que acontece? Isso gerou em mim um pólipo. Então o problema em si, né, a doença foi justamente eu não colocar para fora. Isso é a doença para somática. Entende? Por quê? Então, basicamente, o que acontece? Você recebe um estímulo emocional muito forte por N motivo, aí você vai recebendo esse estímulo continuamente, até que ele manifesta no teu corpo um sintoma para somática, que no caso, para a medicina moderna, seria a doença. Então, por exemplo, outra coisa, por exemplo, e aí, eu preciso dizer uma coisa que é importante para vocês entenderem. O nosso corpo mais denso, o nosso corpo físico, para você entender basicamente como é que funciona essa questão das doenças na somática, seria mais ou menos o seguinte. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olho, miopia, eu não consigo ver o futuro, não consigo enxergar um futuro bacana, tá meio nebuloso o futuro para mim. Então, naturalmente, a miopia se manifesta. Por quê? Porque faz algum tempo que eu não estou conseguindo ver um futuro, sabe? Eu falo, para onde eu vou, o que eu vou fazer, para que direção a minha vida vai. Então, aí naturalmente a miopia se manifesta. É como se o corpo denso não conseguisse enxergar o futuro. É um negócio louco, porque a gente enxerga com o olho e tal. E aí essa seria a razão. Então, por exemplo, joelhos. Quando você tem problema, perna direita, que é o lado do pai e tal, você está caminhando, o pé não te joga para frente, beleza. Se o teu pé direito está com problema, ou o joelho direito, ou especialmente joelho, você tem problema na perna direita por algum motivo, geralmente isso está associado com medo de ir adiante. Por quê? Porque você está enfrentando algumas dificuldades na vida, e, enfim, e você não está se sentindo seguro para ir. Aí tem as questões psicológicas que um profissional da psicologia pode te ajudar muito bem, entende? Então, de certa maneira, a somática ajuda a gente a entender, por exemplo, a pelo menos dar pequenos alertas sobre que em direção a gente deveria investigar o que está acontecendo. Então, por exemplo, pessoas que têm dor no corpo, por exemplo, dor de cabeça é confusão mental. Por quê? Alguma coisa que você está num 2 de paus da vida, não consegue resolver nem para um lado nem para o outro, tal, e aí dor de cabeça, né? Por exemplo, fibromialgia ou dor, por exemplo, muita raiva contida. A pessoa está com muita raiva e ela está se sentindo estagnada na vida. Entende? Então, quando junta essa coisa da estagnação da vida da pessoa, aí naturalmente esse sentimento pode despertar nela, por exemplo, a fibromialgia. Entende? Então, assim, isso são... quer ver? Eu posso até pegar aqui o livro aqui, por exemplo, o rim filtra o sangue. Então, por exemplo, para a somática, o rim, por exemplo, tem a ver com coisas que você não está assimilando na vida. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo filtrar bem essa ideia, né? Assimilar bem essa coisa, né? E aí você pode ter, por exemplo, sei lá, uma raiva de alguém, uma repulsa de alguém que você sabe, você não tá conseguindo resolver. E aí isso por muito tempo, cronicamente, isso agindo na sua vida, vai geraria em você então essa questão de algum problema renal, enfim. E veja, isso daqui que eu estou colocando não é uma regra, gente. Isso aqui é apenas um
eu pelo menos levo assim, isso aqui seria uma indicativa de que preste atenção na coisa, preste atenção nesse aspecto, vamos dizer assim, porque o teu corpo vai te dar esses sinais, né? Por exemplo, tem um negócio que os chineses falam, a pessoa é calvo, né? Um calvo, por exemplo. Geralmente uma pessoa calva, ela gosta de sempre ter a opinião dela tem que ser respeitada sempre. Então, geralmente são pessoas que são elas são geralmente a última pessoa a dar opinião, e quando ela dá opinião, ela tem dificuldade de aceitar a ideia de outras pessoas. Eles até falam um negócio que os carecas, né, as pessoas que são calvas naturalmente, elas querem estar tão no topo que elas não aceitam nem o cabelo em cima da cabeça delas, né? Brincadeiras à parte, se você for calvo, não sou eu que estou dizendo isso, vocês vão lá brigar com os japoneses, mas dizem que o lance é esse. Então, assim, o nosso corpo, o que eu estou dizendo, basicamente, que eu quero dizer, que eu gostaria que vocês pudessem compreender, e isso despertasse em vocês o interesse por buscar, pesquisar sobre, né? Tem muito livro sobre, tem muita coisa guardada aí, que eu leio eventualmente, que são isso, né? Esse estímulo emocional, né, esse estímulo que vem para o nosso cérebro, ele vai criar uma vibração dentro de nós. Nós vamos ter uma reação, e dependendo do que vai acontecer com a nossa reação, se ela for uma reação muito duradoura, isso pode naturalmente criar uma variação, um distúrbio energético, vamos dizer assim, no nosso corpo energético, e naturalmente isso vai afetar funcionamento das células, o funcionamento das enzimas, né? Vou dar um exemplo bem chulo. Por exemplo, vem uma notícia muito ruim de repente, automaticamente teu coração dispara, aí a adrenalina, aí a pressão sobe, ou a pressão cai. Então, assim, isso na verdade seria uma reação física em consonância com a reação energética. Então, por exemplo, você leva você passa por uma situação desagradável, ou sei lá, uma pessoa te ofende violentamente, falando alguma coisa que te agrida demais. Isso vai chegar, essa energia vai chegar em você. E aí, quando essa energia chega, naturalmente teu corpo responde. A questão que cabe um questionamento danado, e aí sim, né? Você não precisa acreditar em mim, vá pesquisar, mas isso é bem polêmico, é a questão de o que é? É o corpo que responde ao espírito, né? Sendo que, não, isso é uma reação do corpo, pura e simplesmente. Ou é uma influência do espírito sobre o corpo? Por exemplo, hoje a medicina moderna diria, não, isso aí é o cérebro, uma reação do cérebro. É uma reação do cérebro, pura e simplesmente. Uma reação do cérebro que vai mexer com as enzimas, com os hormônios, tudo isso. A medicina entende assim. Mas esse aqui é um canal espiritualista. E no canal espiritualista, a gente diz assim para os médicos, olha, vão fazer as experiências, vão deitar na cama, vão ter as projeções astrais, porque aí vocês vão começar a entender do que a gente está falando, que aqui é outro departamento. Então, assim, a medicina é a coisa mais importante que nós temos hoje para curar o corpo físico, mas existem, graças a Deus, muitos médicos que já estão acordando para o fato de que nós temos um corpo energético, nós temos um espírito, uma alma, do que você chama, do que você quiser, mas a gente tem um corpo energético, e essa energia ela flui por esse corpo físico. E nesse caso, eu prefiro pensar, por quê? Porque eu tenho como provar isso, pelo menos para mim, e já é o suficiente, de que a verdadeira vida é a vida espiritual.
entende? Quando por algumas vezes eu saio do meu corpo e tenho as minhas experiências, isso me dá uma tranquilidade muito grande em relação à vida do meu corpo aqui, porque isso aqui eu sei que é uma passagem, é uma bobagem. Isso aqui é um tempo que eu estou aqui, eu não sei muito bem o que eu tenho que aprender, mas eu estou me esforçando para sair daqui melhor do que eu entrei. Então, assim, em se tratando de ser um canal de espiritualidade, eu acho importantíssimo a gente procurar médicos, procurar profissionais de saúde. Isso é fundamental, porque se a dor afeta o corpo físico, vamos cuidar do corpo físico. Mas o que eu estou propondo aqui é que a gente não desconsidere a possibilidade de, por exemplo, ler livros como esse aqui da Louise Hay, tá? É um livro barato e tal. Ler o livro desse daqui, por exemplo, ler sobre quiromancia, ler sobre, sei lá, como ler a face humana, coisas desse tipo, para a gente começar a ter uma nova perspectiva a respeito de encarar o ser humano não como um animal, pura e simplesmente, que tem o estômago, que tem o intestino, que tem não sei o que lá, não isso, mas que os sentimentos, ou seja, que o corpo emocional, ele afeta diretamente o funcionamento do nosso corpo, da nossa vida, de um modo geral, né? E, enfim, são muitas coisas para falar, assim, e pouco espaço para tentar provar para vocês, e também nem sei o real valor, né, dessa prova. Eu acho que cada pessoa ela deve buscar as suas comprovações, né? Não tem que acreditar em ninguém. Eu acho que cada um está no estágio, cada um está num momento evolutivo, e a gente tem que procurar saber as coisas, tem que procurar cada vez mais buscar essas comprovações. E eu, por exemplo, tô certo assim de que eu consigo ler muitas coisas de personalidade nas pessoas, assim, só de chegar perto. Talvez por ter trabalhado com teatro há muito tempo, talvez por ter lido tantos livros sobre essas questões fisiológicas e fisionômicas, que eu tenho os livros que tenho, e agora também com esse livro da somática aqui da Louise Hay, que eu acho importante também citar, e tantos outros que de uma certa maneira vão te dando essa inteligência de que, olha, tem alguma coisa lá dentro que ajuda a gente se manifestar como expressão. Nós somos energia, essa energia é mutável, e a gente deveria prestar atenção de que maneira esse externo influencia os nossos corpos. Tá bom? Era isso que eu queria colocar, mais uma vez tentando chamar a atenção de vocês para a discussão, para a reflexão, e enfim, né? Enfim, agradeço se você ficou aqui até agora nesse vídeo, agradeço aí. Se você tiver alguma dúvida que não ficou clara, ou enfim, qualquer coisa que eu possa ajudar, escreva nos comentários, tá bom? Obrigado, gente, boa noite, a gente se fala, a gente se vê, até!